Mateus capítulo 5, versículo 44, que diz o seguinte: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, meu amado, nós temos aqui Jesus, um discurso de Jesus no capítulo 5 de Mateus, falando não à multidão, não aos escribas, fariseus, mas falando aos discípulos. Quem são os discípulos? Seguidores de Jesus, aqueles que são de Jesus. Então, quando você é de Jesus, você tem inimigos constituídos. Aleluia, glória a Deus. Então, Jesus está a deixar claro, está a dar ênfase de que você que é dele, você que é de Deus, filho de Deus, filha de Deus, você tem inimigo constituído. Então é necessário que você tenha consciência disso. A partir do momento que você tem consciência de ter consciência disso, é um passo para que na verdade você não seja dominado, muito menos vencido por esses inimigos. Primeiro inimigo do homem é a carne. A carne é o inimigo do homem. Glória a Deus. Carne não necessariamente o corpo. Não necessariamente o corpo. A carne são aquilo que na verdade nós queremos, temos prazer. Quando nós temos prazer de fazer, falar aquilo que não é de Deus, é a nossa carne. E quem coloca em ação é o nosso corpo. Então a carne não é necessariamente o corpo. Por isso que a Bíblia muitas vezes fala de concupiscência da carne. Nesse caso, o pecado, os prazeres que nós temos, os desejos que nós temos de fazer o que não é a vontade de Deus, de fazer o que é contra Deus, concupiscência da carne. Então, em Gálatas capítulo de número 5, no seu versículo 16 a 18, diz assim: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Aleluia. Então, Paulo está a nos deixar claro aqui que a carne se opõe contra o espírito, e o espírito se opõe contra a carne. Quando você faz aquilo que é bom para a carne, é na verdade uma oposição contra o espírito. Você que é guiado pelo espírito não deve fazer as coisas da carne. Quando você está a fazer aquilo que é bom para a carne, não é você que está a fazer, mas é na verdade motivação do inimigo, não é? Que é chamado de carne. Quando você está a fazer aquilo que não é agradável para Deus, aquilo que não é bom para Deus, é o inimigo chamado carne que está a induzir a fazer isso. Quando o inimigo entra em ação contra você, é para te afastar de Deus, das coisas de Deus. Você às vezes quer orar, tem vontade de orar, mas muitas vezes a tua carne fala mais alto. Ao invés de orar, vou dormir. Em vez de orar, vou assistir. Em vez de orar, vou comer. Em vez de orar, vou fazer isso, vou fazer aquilo. E a carne se opõe contra a vontade do Espírito. Então, carne, deves ter consciência disso, é o inimigo de quem é de Deus, inimigo do homem. Glória a Deus. Segundo inimigo do homem é a religião. Aleluia. Religião. Nos evangelhos nós temos alguns grupos religiosos da igreja
que se opunham nas coisas de Deus, príncipes dos sacerdotes, anciãos do povo, escribas, fariseus, os saduceus. Eram pessoas que iam à igreja, pessoas de classe alta, iam à igreja, liam as escrituras, a lei, oravam, jejuavam, mas foram eles que na verdade se constituíram inimigo de Jesus. Foram eles que mataram os que iam à igreja, oravam, jejuavam, faziam as coisas de Deus. Foram eles que mataram, que entregaram e mataram o Filho de Deus. Por isso, minha irmã, meu irmão, no teu ir à igreja, no teu fazer as coisas de Deus, tenha cuidado porque você pode ser um entrave, um obstáculo para aqueles que são verdadeiramente de Deus, porque nem todos que fazem as coisas de Deus são verdadeiramente de Deus. Então, seja guiado pela palavra e pelo Espírito de Deus. Não deves simplesmente ser guiado por um e deixar de ser guiado por outro. Ser somente guiado pela palavra, não pelo Espírito. Ser somente guiado pelo Espírito, não pela palavra. Tens que ser guiado pela palavra e pelo Espírito. Porque podes dizer, não, eu vou à igreja, eu faço a obra de Deus. Mas às vezes você pode se tornar como um obstáculo para aqueles que na verdade são também de Deus. E você, por fazer as coisas de Deus, você pode dizer, não, também sou de Deus, quando na verdade você já não é de Deus, só faz as coisas de Deus. Então, religiosidade pode te afastar de Deus. O fazer as coisas de Deus não significa que você está perto de Deus, que você está dentro da vontade de Deus. É bom que nós façamos as coisas de Deus, nos envolvamos na obra de Deus, nas coisas de Deus, mas que isso seja com entendimento. É por isso que os judeus serviam a Deus, aparentemente faziam as coisas de Deus, como no caso desses grupos religiosos, eram de Deus, iam à igreja. Foram eles que se opunham nas coisas de Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Foram eles que entregaram e mataram o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus poderia ser morto por outras pessoas que não tinham nada a ver com a igreja, mas foram as pessoas que iam à igreja que na verdade eram os maiores inimigos do nosso Senhor Jesus Cristo. Se com o nosso Senhor Jesus Cristo foi assim, conosco não foi a regra. Então, há algumas pessoas que são aparentemente da igreja, aparentemente pastores, líderes, irmão, irmã, algumas pessoas que são aparentemente servos de Deus, obreiros, obreiras, servas de Deus, são esses que na verdade são os nossos inimigos e são letais. Quando os nossos inimigos estão mais perto de nós, então a tendência é de que o estrago seja maior. Você que está envolvido na obra de Deus, você faz a obra de Deus, és de Deus, que não sejas como o judeu, que não faças como o judeu, que faças a obra de Deus com entendimento, para que você não seja religioso, porque a religião, ela, em vez de te religar, em vez de te aproximar de Deus, vai te afastar de Deus. Não seja religioso, seja um cristão fervoroso, um cristão que anda segundo a vontade de Deus e que é guiado pela palavra e pelo Espírito. O próximo inimigo do homem é o próximo. Faço a redundância. O próximo não é um inimigo constituído. Carne é um inimigo constituído. Religião é um inimigo constituído. O próximo não é um inimigo constituído. Aqueles que são teus próximos podem ser teu inimigo, como não podem ser teu inimigo. Podem ser como não. Então, algumas coisas você pode detectar para, na verdade,
saber se essas pessoas que são teus próximos são teus inimigos ou não. Uma das coisas que você pode usar para saber se essa pessoa é teu inimigo ou não é o sonho. Outra coisa é o discernimento de espírito. Outra coisa é o fruto. Você vai distinguir se esse teu próximo, nesse caso, vizinho, amigo, colega de escola, colega de trabalho, pai, mãe, teus familiares, se são teus inimigos ou os teus próximos verdadeiramente. Mas quando nós estamos a falar de próximos, são aqueles que na verdade normalmente estão perto de nós, estão ao nosso redor. E aqueles que estão perto de nós na primeira linha são os nossos familiares. Os teus familiares, normalmente tem alguém que é teu inimigo e muitas vezes você não sabe. Por isso é que Jesus, em Mateus capítulo de número 10, vamos ver que em Mateus capítulo de número 10, versículo de número 36, Jesus ele faz um alerta, assim posso dizer, dizendo que os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Não necessariamente que a nossa família são os nossos inimigos, mas por Jesus dizer isso, alguém na nossa família normalmente tem alguém que é nosso inimigo. Pode não ser pai, mãe, irmão, irmã, pode ser primo, tio, tia, prima, sobrinho, sobrinha. Mas o que deves ter em mente é que dentro da tua família tem alguém que é teu inimigo. E essa pessoa ela pode estar distante, mas usa um objeto, usa um animal, usa uma outra pessoa que está tão perto de ti, que vai usar como um portal, que vai usar como um ponto de contato para na verdade ter acesso à tua vida. O próximo e último inimigo é Satanás. Satanás é um inimigo constituidíssimo, se assim posso dizer, um inimigo constituidíssimo do homem. Jesus disse no Evangelho de São João, capítulo de número 10, versículo 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O objetivo de Satanás é roubar, matar e destruir. Todos esses inimigos, eles te afastam da vontade de Deus, te afastam das coisas de Deus, te afastam do próprio Deus. Às vezes vão te colocar em muitos trabalhos dentro da casa de Deus, mas vão te afastar das coisas de Deus. Lembre-se, quando eu falei da religião, quanto mais você se envolve na obra de Deus, mas não está se envolver com o próprio Deus, minha irmã, meu irmão, você está a ser dominado, está a ser enredado pelo inimigo chamado religião. E todos esses, na verdade, têm ajuda, têm ligação direta com o próprio Satanás, que é o maior inimigo do homem. Então, esses inimigos eles vêm para matar, roubar e destruir a vida do homem, a alma do homem. Então, meus amados, quanto mais nós tivermos consciência desses inimigos, mais nós vamos estar vigilantes contra eles. Então, tenha atenção, ore, jejua, seja guiado, repito, pela palavra e pelo Espírito. E Deus abençoe a tua vida.